Saúde a todos com a paz do Senhor. Estamos começando mais uma edição do programa Momento com a Família. Esse programa ele é apresentado todas as quintas-feiras, a partir das 22 horas, aqui no seu canal 38. E tem a responsabilidade do DEFADEM, Departamento da Família da Assembleia de Deus, aqui em Mossoró. No programa de hoje nós vamos conversar sobre o tema Como vai o seu casamento? É o tema que nós vamos conversar no programa de hoje. Nós vamos fazer um breve intervalo e nós voltaremos logo com o programa Momento com a Família. Deus da família, abençoe o meu lar. Deus da família, vem minha casa edificar. E a glória do Senhor se manifestará. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho. E chamará o seu nome Emanuel. Porque um menino nos nasceu. Um filho se nos deu. Havia pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles. Não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria. Pois hoje, Na cidade de Davi vos nasceu O Salvador, o Salvador, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Jesus Cristo, o Filho unigênito do Pai, o único que pode nos salvar de nossos pecados e de nossa tristeza. ele nasceu para... que possamos nascer de novo. se o amarmos, nos lembrarmos dele, O seguirmos. Alegra-te. Alegra-te. Alegra-te muito, pois hoje para você e para mim. E para todos nós nasceu o Salvador. Da família, abençoe o meu lar. Deus da família, vem minha casa edificar. Estamos de volta com o programa Momento com a Família. Esse programa ele tem uma preocupação toda especial exatamente com a família de um modo geral. Nós temos procurado trazer sempre um tema que faz com que a gente venha fazer exatamente uma análise, um check-up, vamos dizer assim, da nossa vida de casado, da nossa vida de família. E é sempre bom, nós sempre temos que aprender. Eu tenho 36 anos de casados, com mais 5 de namoro, já vai para 42 anos e convivo com a mesma mulher. E eu sempre tenho achado que eu preciso melhorar. Sempre preciso me aperfeiçoar naquilo que eu acho que está faltando. Então, como é que vai o seu casamento?
A palavra de Deus, lá em Mateus, capítulo 19, versículo 6, é uma palavra bem interessante que diz assim, acerca do casamento. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. Então, o casamento, Deus criou, Deus uniu o casal, designou o casamento e a família, nós vamos dizer assim, como a mais fundamental das relações humanas, é o casamento, né? Por isso que nós precisamos sempre melhorar, estamos sempre melhorando. Porque nós vemos que a família, ela começa exatamente com o casamento. Com o casamento. Esse casamento que foi idealizado, foi uma ideia de Deus, ele foi planejado, né, pelo próprio Deus. Deus planejou, né, tendo tudo começado exatamente a partir. Deus viu exatamente a necessidade que era básica no homem que ele havia criado, de um companheirismo, de uma complementação, né? Então, o casamento, exatamente, nós podemos dizer que casamento é uma sociedade em que os sócios, né, que Deus uniu, né, eles são iguais, não há um maior do que o outro, um complementa o outro, né? Então eles são iguais em valores, e eles devem viver sempre exatamente para complementar um ao outro. Esta é a ideia de Deus, este é o projeto de Deus, porque nós somos imperfeitos, nós somos incompletos, né? Então, quando nós casamos, aí nós nos complementamos. Um complementa o outro. Aquilo que eu não tenho, né, que falta em mim, a minha esposa deve me complementar, né? E o objetivo final, exatamente, deve ser eu fazer a minha esposa feliz. E, em recíproca, ela me fazer feliz. Então, este é o projeto, o propósito, a ideia de Deus, foi esta. Casamento deve ser um manancial de bênção para o casal. Eu costumo dizer que o casamento é uma viagem, né? Por isso que aquilo que Deus uniu, ninguém separe. E esta viagem, eu digo que é uma viagem que ela começa exatamente no altar de Deus, no altar. Quando acontece a celebração, né, o acordo, a aliança, né, então ali ele começa esta viagem, que deve terminar na eternidade. Não é até que os problemas terminem, que o dinheiro falte, não é até que você tenha jovialidade, não que tenha muito dinheiro, não. Mas é até que a morte se separe. Então, casamento é uma viagem que começa no altar e deve terminar somente na eternidade. É bem interessante, eu costumo dizer também que para você celebrar um casamento, nós, o ministro de Deus, o sacerdote, ele necessita apenas de alguns minutos para celebrar um casamento. Uma hora, coisa desse tipo assim, mais ou menos, né? Agora, para você construir um casamento duradouro e feliz, aí sim, requer uma vida inteira para que você realmente construa este relacionamento, porque o casamento é uma construção em que os dois vão somando os valores,
E essa construção, ela é infinita, até que a morte se separe. Mas o que a gente observa em muitos relacionamentos, em muitos casamentos, que tiveram esse começo, né? Esse começo que muitas vezes ele é recheado por muito encantamento, né? Até porque são um casal de jovens, né? Felizes, ainda sem rugas, bonitos, contentes, cheios até de planos, de projetos, né? A gente sabe que isto é uma realidade na vida daqueles que vão se casar, ou que se casaram. Todos nós passamos por esta fase do nosso relacionamento, né? Aquele momento principal, o primeiro ano de casado, em que parece que há entre o cônjuge, o casal, aquela sensação de que não está na terra, aquela sensação de estar nas nuvens. Há uma paixão muito grande, romântica, né? Aquela fascinação de um pelo outro. É muito bonita a fase inicial do casamento, relacionamento, a dois, né? Aquela admiração, aquela êxtase, né? Mas o que nós temos observado também, né, é que depois de alguns anos, né, passados 5, 10, 15 anos, muitas vezes, e especialmente na atualidade, a gente tem observado que nos primeiros anos de casado, né, eu tenho um exemplo de casais que acabaram nos primeiros 6 meses de casamento. E houve uma festa de arromba, convidado, presente, orquestra, tudo bonito, mas se acabou. Depois de pouco tempo, não passou nem de 1 ano, nem de 5 anos, né? Mas no geral a gente observa que depois de alguns anos, né, vem exatamente aquela fase da desilusão. Passou aquela fase, aquela fascinação, aquela êxtase, né? Aí o casal começa exatamente a viver aquela fase da desilusão, quando o romantismo acabou, né? O amor parece que esfriou, aquele cuidado todo, onde é que ficou? Aí a preocupação que nós temos no Departamento da Família, de sempre trazermos esses assuntos que parecem até a mesma coisa. E, na verdade, são as mesmas coisas. O grande problema é que nós deixamos de praticar as coisas que necessitamos praticar a cada dia. Nós comemos todos os dias, muitas vezes a mesma coisa, mas temos que comer. Nós bebemos água, todo dia a mesma água. É a mesma coisa, mas temos que beber, temos que tomar. Nós temos nossa rotina de trabalho, todo dia, mas temos que fazer. Então, o que acontece é que com muitos casais, depois de alguns anos, vem exatamente, eles caem na realidade, por falta do cuidado, né, da adaptação, começa a ver exatamente aquela decepção, achar que não era o que eles queriam, aquele relacionamento, aquele casamento, ou não estão satisfeitos, aí começa a haver uma irritação, criando aquele raiz de amargura, e começa a haver aquela falta de respeito e cobranças, né? E começa a haver aquela desconfiança, ameaça, e esses casamentos, por não estar exatamente abalizados, né, na palavra de Deus, ou no amor, que é a base de relacionamento, então eles esfriam, começam então a separar e haver então o divórcio. A gente classifica, ou alguns autores, eles classificam, que dizem que o casamento ele tem 3 fases, né?
exatamente aquilo que eu falei, é aquela fase primeira do casamento, de onde você começa, o início do casamento, que se chama, eles denominam a fase do encantamento, né? É aquela fase inicial, onde, como eu falei, aquela sensação de estar nas nuvens, né? É aquela paixão muito, aquele casal muito apaixonado, muita intimidade na cama, há flores, beijos, abraços, aquela fase muito bonita. É a fase mais bonita do casamento, é exatamente essa fase do encantamento, né? Mas acontece que depois dessa fase, aí vem uma segunda fase, que exatamente após um ano de casado, né? É exatamente a fase da desilusão, né? Quando o casal é como se estivesse nas nuvens, na fase do encantamento, e agora eles põem o pé no chão e começam a ver a realidade do casamento, da vida a dois, e agora não são mais solteiros, não sou mais eu não quero, eu não faço, não, agora nós fazemos, nós iremos, agora é uma somação, né? E muitas vezes no namoro não tem aquele tempo necessário, não se conhecem, né? E quando chega e se descobrem, aí começa a ver exatamente as diferenças que acontecem entre o casal. E se não tiver maturidade, se não tiver amor realmente nesse relacionamento, aí vem o que? Exatamente a decepção, a irritação, a amargura. E é nesta fase da desilusão, exatamente, que acontece a maioria dos divórcios. Aí, por que nós temos que ter cuidado? Vocês que estão passando por essa fase da desilusão, ela é passageira. É o momento que vocês deixaram pai e mãe, e agora se reencontraram, ou se encontraram vocês dois, para decidirem, para saber onde é que vocês vão, onde é que vão pisar, por onde é que vocês vão, o que vão resolver, tal. É uma fase difícil, mas ela passa. E vem uma terceira fase do casamento, que os autores chamam ela da fase da maturidade, né? É aquela fase que não é a mais bonita fase do casamento, mas é a melhor fase do casamento, que é a fase da maturidade. É exatamente quando você tem consciência da realidade, né? Você agora vê que as necessidades são mútuas. Eu tenho necessidade, minha esposa tem, e que tem que haver essa mutualidade, né? É nessa fase exatamente onde já existe a disponibilidade, né, para ajudar. Eu sempre estou disponível para dar uma mãozinha à minha esposa, aos meus filhos. Eu estou disponível para ajudar ao meu cônjuge, à minha família. É uma fase onde há encorajamento. Nós sempre estamos encorajando um ao outro, né? Aí há aquele conforto por causa de tudo isso, né? Há aquela gratidão, uma fase grata, onde existe crescimento mútuo. Então, esta fase da maturidade é uma fase muito... uma das fases melhores do casamento, porque você tem consciência da realidade. Eu não sei qual é a fase do casamento que você está vivendo. Eu sei que você precisa ver como é que está o seu casamento, porque ele precisa sempre melhorar. O que acontece em muitos casamentos, né? É que nós temos que entender que para se casar, existem algumas condições para quem quer se casar. Ou seja, para que esse casamento ele seja um casamento duradouro, um casamento abençoado. Casar por casar não é assim, não tem sentido. E diz o provérbio lá, parece 18 e 22, que quem acha uma mulher encontra uma coisa boa, né? Então, você precisa casar, nós precisamos casar com expectativas corretas. Por quê? Expectativas irreais, né? Elas criam frustrações, ansiedade e insatisfações.
Muitas pessoas, muitos jovens, muitos casais casam com expectativas erradas. Casa porque quer sair dentro de casa, porque precisa de ter alguém para fazer sexo, ou então casa porque um ou outro tem muito dinheiro, tem carro, quer dizer, casam com expectativas erradas, né? Essas expectativas irreais, que não são reais, né? Elas vão exatamente trazer nessa fase, exatamente a fase da desilusão, né? Ela vai complicar a situação. Aí acontece exatamente a separação, o divórcio. Ou então vão viver um eterno inferno, porque não vivem felizes, porque não casaram com expectativas reais. Eu devo me casar para fazer o meu cônjuge feliz, não para eu ser feliz. Esta deve ser uma expectativa real. Eu devo me casar com essa expectativa. Outra coisa importante. Você precisa casar com aceitação um do outro. Eu tenho que casar, aceitar a minha esposa como ela é, do jeito que ela é, como ela é. Aí porque existe namoro, noivado, que é exatamente para você se conhecer, saber quem é quem. Então, depois de eu conhecer quem é a pessoa que eu vou casar, e também a decisão que eu vou casar, então eu agora tenho que aceitar ela como ela é. Eu lembro em que eu aconselhei um casal que ele ia casar com a senhora e ela já era casada, viúva, e tinha 3 filhos e tinha já ligado as trompas. E no aconselhamento, aquele casal, ele disse que o maior desejo dele era ter um filho. E eu explicava para ele: olha, você sabe que essa jovem que você vai tomar como esposa, ela não pode ter mais filho, a não ser que venha fazer uma inseminação artificial, uma religação de trompa, né? E pode até nem dar certo. Então é uma opção sua. Você tem que casar, se você vai casar, você tem que aceitar ela desta maneira. E ele disse: eu quero, eu aceito ela como ela, apesar de que chorando, porque ele desejava mais na vida era ter um filho. Mas o amor incondicional é exatamente a base de uma aceitação completa. Quando existe o amor, aí você tem esta base. Não importa quais sejam as atitudes um do outro. Estou comprometido a amar até a morte, independente do problema que você tenha ou quem você seja. Outro fator importante é que é preciso, quem vai casar, é preciso assumir como a disposição de mudar. Porque tem muitos casais, homens, especialmente os homens, né, que tem aquela ideia de machismo, que diz que não mudo. Meu pai é assim, meu avô foi assim, minha mãe é assim, e eu não mudo. Mas nós temos que advir que o casamento, ele necessita de uma adaptação, de mudanças. Eu preciso me flexionar muitas vezes, a minha esposa precisa se flexionar muitas vezes a certas atitudes, mesmo nem gostando. Se o casal for rígido, inflexível às mudanças da vida, com certeza ele vai enfrentar sérias dificuldades nesse casamento. E com certeza eles vão chegar naquela fase da desilusão com muita dificuldade e talvez não ultrapasse, porque tem a necessidade de que haja mudança. Eu falei que o casamento, ele é uma viagem que começa no altar e termina na eternidade. Nós sabemos que quando nós vamos fazer uma viagem, o que a gente precisa? Nós fazemos um planejamento, nós arrumamos, pegamos um mapa, um roteiro, onde é que eu vou passar, se é uma viagem longa, se é uma viagem para onde eu vou nessa viagem, se essa viagem lá está fazendo frio, se está fazendo calor,
Porque eu tenho que arrumar a minha mala desta viagem, né, com tudo aquilo que vou usar durante essa viagem. E percebam, meus queridos irmãos e amigos telespectadores, se o casamento é uma viagem, eu preciso levar uma bagagem para essa viagem. Eu preciso arrumar as malas e colocar dentro dessas malas aquilo que eu vou precisar, o que poderei precisar durante esta viagem. E no casamento, eu diria que na bagagem desta viagem, nós precisamos colocar o quê? Vamos enumerar. Nós temos que colocar muito amor nessa mala. Esta viagem precisa de muito amor, muito carinho, muita comunicação, aquela atenção dirigida, admiração. Tudo isso são elementos que vão ser colocados dentro desta mala, porque durante esta viagem nós podemos precisar. Há alguns desses elementos que nós vamos usar constantemente. Por exemplo, eu viajei aos Estados Unidos, Canadá, e eu precisei levar um tênis, eu usei a viagem quase todo um tênis. Por quê? Tínhamos que subir, descer, era mais confortável. Por exemplo, nessa viagem, o amor, a atenção, a comunicação, são elementos que são indispensáveis nessa viagem. Então tem que ter muitos beijos, muita renúncia, muita paciência, muito companheirismo, respeito, fidelidade. É uma série de elementos que devem compor exatamente essa bagagem que vão fazer parte da vida na viagem desse casal. Por quê? No momento que vocês notarem que está faltando comunicação, diálogo, abra a mala e tira diálogo, vamos conversar. É o amor. Nunca mais vocês se abraçaram, andaram tantos quilômetros, abre a mala e tira abraço dentro dessa mala e vão se abraçar. Nunca mais vocês se beijaram. Por quê? Está dentro da mala, abra a mala e tira abraço, sexo e tantas outras coisas. Então, conduza essa mala com você nessa viagem porque ela é fundamental. E fique com a chave, porque na hora que faltar um desses elementos, você abre a mala e você dispõe daquilo que está e é necessário para você nesta grande viagem. Casamento chamado uma viagem. Jesus foi convidado para um casamento em Caná da Galileia. Uma festa de casamento onde Jesus foi convidado, né? E era uma festa de casamento que aconteceu um episódio muito triste. Uma festa feliz, era um começo feliz, como eu falei, e agora passou a ter um casamento, uma festa sem alegria. Porque toda festa deve ser planejada e organizada com antecedência, a fim exatamente de evitar situações difíceis no decorrer da mesma. É o que eu falei, nós temos que colocar nessa mala, na nossa viagem, do dia a dia, esses elementos, para que não falte, na hora necessária, você possa dispor desses elementos. Na festa em Caná da Galileia, encontramos uma situação difícil, né? Naquela festa, e a salvação daquela festa foi exatamente porque Jesus tinha sido convidado para aquela festa. Olha que coisa importante. Jesus fazia parte daquele casamento, daquela festa de casamento. E por causa de que Jesus ali estava, houve a solução. E sabe qual era o problema naquela festa? Acabou o vinho. E faltando o vinho, diz no versículo 3, a mãe de Jesus disse, não tem vinho. E a gente observa exatamente nos casamentos de hoje. É o que nós vemos e ouvimos é que o vinho da alegria sempre acaba antes da festa terminar. Aquela segunda fase que eu falei, da fase da desilusão. É uma fase do casamento. Não é para o casamento se acabar ali, mas em muitos desses casamentos o vinho se acaba ali. Se acaba a alegria naquele momento. A festa se acaba.
porque vinho significa alegria, vinho significa novidade. E é o que tem faltado em muitos casais. Já não há mais o carinho, já não há mais o amor, a amizade, nem a confiança. Acabou o vinho e só resta a água. E a gente sabe que a água, ela não é inodora, ou seja, sem gosto. A água é insípida, sem sabor, sem cheiro. E é incolor, sem cor. Talvez esta seja a história do seu lar. Nós vamos fazer um breve intervalo e nós voltaremos logo com o programa Momento com a Família. Deus da família, abençoe o meu lar. Deus da família, vem minha casa edificar. Olá, meus queridos, a paz do Senhor Jesus. Com grande alegria, eu quero agradecer a você que colabora, que ajuda com o Projeto Semeador, trazendo a sua contribuição de R$ 5,00 com carnê todo mês para sustentar o maior sistema de comunicação de evangelização da nossa cidade. A rádio AM 1430 Libertadora, a TV AD Mossoró, canal 38 e o jornal A Voz e nossas mídias sociais, tanto pelo Face como também pela internet, através da admossoró.com.br. Muito obrigado. A sua contribuição faz muita diferença e é muito importante para cada um de nós. Você que quer ajudar, você que quer contribuir, procure o representante do Projeto Semeador em uma de nossas igrejas e pegue o seu carnê e colabore e contribua com essa obra. Deus te abençoe, muito obrigado, contamos com você. Amados irmãos, a paz do Senhor, eu sou o pastor Kleber Maia e quero convidá-lo a assistir o programa Doutrinas Bíblicas, todos os dias de segunda a sexta-feira, a partir das 19 horas, com reprise no dia seguinte, a partir das 11 horas da manhã. Certamente você será abençoado em acompanhar esta programação. Estamos de volta com o programa Momento com a Família. Nós estamos falando hoje sobre o assunto, o tema, como vai o seu casamento. Nós falamos algumas as fases do casamento, né? O casamento como uma viagem, né? O que nós devemos dispor desta viagem,
de quando nós precisamos, necessitamos, nós possamos exatamente abrir a mala e trazermos aquilo que nós estamos precisando, né? E estamos falando exatamente de um casamento, né, que no meio da viagem eles fracassaram porque deixaram faltar o vinho, né? Mas nós comentamos que aquela festa, Jesus estava ali como convidado, né? Exatamente um convidado especial estava naquela festa, naquele casamento, Jesus. Meu querido irmão e amigo telespectador, não esqueça de convidar Jesus para andar com vocês, para estar com vocês, para Ele ser seu amigo. Ele disse na sua palavra: vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Não há melhor amigo do que este, disse ele, de dar a sua vida pelos seus amigos. Jesus é este amigo. Então não deixe de convidar Jesus para estar no seu casamento, nesta viagem, né? No versículo 2, lá do livro de João, naquela festa de Caná da Galileia, e diz: e foi também convidado Jesus e seus discípulos para as bodas daquele casamento. Se você quer, nós estamos falando como vai o seu casamento. Se está bom, ele precisa melhorar. Se não está bom, ele precisa ser reestruturado. Se você quer um casamento que dure, que sobreviva exatamente à falta do vinho, da alegria, o segredo é você convidar Jesus para estar presente nesse casamento. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Jesus é a solução para o problema do seu casamento. Talvez as coisas estejam tudo erradas, esteja dando tudo errado no salário, na economia, em outras áreas da vida. E talvez o foco principal dessa distorção seja exatamente o seu relacionamento, o seu casamento. Quem você tem convidado para ajudar a resolver os problemas do seu casamento? Muitas vezes nós estamos com problemas. Uma viagem, nós enfrentamos problemas, eu falei, nós enfrentamos frio, muitas vezes subidas, descida, o transporte se quebra. Acontecem muitos fatores, né, em uma viagem, muitos problemas. Então, se você está com um problema no seu casamento, quem você tem convidado para ajudar você? Você tem convidado quem? O seu cunhado? Ou então um vizinho seu? A sogra? Não, sem problema. Os amigos? Um outro casal igual a você? Nós temos que procurar para resolver os problemas do casamento pessoas preparadas. Não procure pessoas que estão no mesmo barco que vocês estão, porque o barco vai afundar da mesma maneira que você está afundando. Procure pessoas equilibradas, um conselheiro, o seu líder, o seu pastor, o seu paróquio, aquele que você confia, que pode lhe ajudar. Mas antes de você convidar qualquer pessoa para lhe ajudar no seu problema, no seu casamento, convide primeiramente Jesus. Porque se Jesus estiver presente, eu tenho certeza, milagres vão acontecer no seu casamento. Então, antes de você convidar, de você ir ao conselheiro,
Você convida Jesus, Jesus, me ajuda, me orienta, me guia. Como eu devo sair dessa situação? Eu estou passando a fase da desilusão. Eu sei, Senhor, que há necessidade de uma readaptação, de uma adaptação, e só Tu podes nos dar graça. Aí você procura um conselheiro, um pastor, alguém que você possa ver nele que tenha alguma coisa para lhe oferecer. Jesus tem, meu querido irmão e amigo telespectador, Jesus tem a solução para salvar o seu casamento. Como é triste a situação de muitos casamentos. Nós já observamos um detalhe importante naquele casamento que Jesus estava presente. Jesus deu uma ordem para os discípulos, para os servos. Ele disse: enchei de águas essas talhas. As talhas era como se fosse umas bacias feitas de pedras. E disse que os servos encheram até em cima. E aquelas talhas, elas estavam em desuso. Não se usava mais naquele tempo. Mas Jesus, Ele fez uma coisa interessante. Ele deu utilidade às coisas que estavam em desuso. Se nós trouxermos para a realidade de hoje, existem atitudes boas que estão em desuso nos dias de hoje. Você quer ver? Antes você andava de mãos dadas com sua esposa, você dizia palavras boas, bonitas, você dava flores para ela. Ela sempre lhe recebia com um abraço, com um beijo. Colocava o melhor mesa, o melhor prato para você, escolhia o melhor para você. E você tem observado que essas coisas não acontecem mais, estão em desuso? Para que o milagre no casamento ele aconteça, para que haja milagre no casamento, Jesus nos ensina a usar exatamente essas atitudes fora de moda para muitos. Esse negócio de abraço, de beijo, de palavras, isso não se usa mais, não se faz mais. São atitudes, meu querido telespectador, que pode salvar um casamento em crise. Por exemplo, você já disse hoje, eu não vou dizer nem hoje, você já disse essa semana para o seu cônjuge essa palavra, te amo? Por exemplo, quanto tempo faz que vocês vão, por exemplo, sair para um jantar, ou ir a uma sorveteria, tomar um sorvete numa praça, dar um passeio? Quanto tempo faz que vocês não fazem isso? E aquelas flores que você sempre trazia? Porque as flores fazem parte da decoração de suas vidas. As mulheres são emotivas, elas gostam de flores, de presentes, de palavras bonitas. E você lembra que você fazia isso no começo? Na fase do encantamento? E você está se lembrando que você nunca mais fez? Será que você voltar a usar aquelas talhas que você não mais usava? Será que Deus, através dessas atitudes que estão em desuso, não vai fazer reflorescer o amor do seu relacionamento? Quantos casais que nem pegam mais na mão um do outro para passear, para atravessar uma rua? E os beijinhos na hora da partida ou da chegada do trabalho? Quanto tempo faz que vocês oram juntos? Quanto tempo faz que não brincam com os filhos? São atitudes que estão em desuso, não estão mais usando. Para muitos casais, estas coisas estão em desuso. Aí o casamento está indo de água abaixo. Mas a lição de Cristo
para nós é considerar atitudes simples que podem salvar um casamento em crise. Meu querido telespectador, isso faz a grande diferença. Jesus disse: ponha água nas talhas. E quando colocaram, aquelas talhas que nem mais se usavam, voltou a ter alegria, a felicidade. Então talvez essas atitudes que há muito tempo você não faz, não pratica no seu relacionamento, esteja fazendo falta. Seja o problema do seu casamento não está tão bom. Então, só Jesus pode dar cheiro, gosto e cor ao seu casamento. Aí você pode, mas casamento precisa disso? Cheiro, claro. Aquele casamento, ele estava igual ou parecido com a água. Jesus colocou a água, simbolizando a situação daquele casamento. Inodoro, insípido e incolor. Essas são as qualidades da água. Aí Jesus trouxe o quê? Trouxe cheiro, porque o vinho ele tem cheiro, tem gosto e tem cor. Então Jesus trouxe para aquele casamento exatamente essas qualidades e fará o mesmo na sua vida. É somente que você creia que Ele pode fazer. E o milagre de Deus em nosso casamento está diretamente relacionado com o investimento que fazemos exatamente em cultivar a sua presença. Meu querido irmão telespectador, vale a pena nós colocarmos Jesus dentro desse relacionamento, porque Ele faz o milagre de transformar a água em vinho. Jesus tem sempre o melhor para nos dar. Finalizando o nosso programa de hoje. O mestre da sala do casamento, ele diz: todo homem primeiro põe o vinho bom, e quando já tem bebido o bom, aí coloca o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus tem poder para fazer seus dias atuais serem melhores do que seus primeiros dias de casamento. Ainda que você esteja na fase da maturidade, mas Jesus pode fazer estes dias, porque realmente eles precisam ser melhor do que quando começou. Nossos dias amadurecidos, eles precisam ser melhor do que os dias primeiros, imaturos. Então convide Jesus para o seu casamento. Use as talhas de pedra, ou seja, tenham atitudes boas que ficaram para muitos até fora de moda, mas você use essas atitudes. Jesus realizou o primeiro milagre em um casamento. Isso prova exatamente o quanto Deus se importa com a nossa família. Família feliz é sinônimo de uma sociedade feliz, uma igreja feliz, uma empresa feliz e uma vida feliz. Jesus quer abençoar a sua família. Deus te abençoe, meu querido telespectador, meu irmão. Deus te ajude, que o seu casamento ele seja sempre melhor, ele seja sempre bom, porque isso glorifica ao nosso Deus, porque esta é a vontade de Deus, a nossa felicidade. Nós vamos orar. Eu gostaria que você orasse conosco, para que Deus abençoasse o seu casamento. Se ele não está bem, ele deve melhorar. Se está bom, deve ficar melhor. Vamos orar para Deus abençoar. Senhor Deus, nosso Pai que está nos céus, queremos, Papai, te adorar, te glorificar e bendizer o teu nome, Papai, porque tu és Senhor, o Senhor de todas as nossas vidas, Pai. Ó Deus de milagre,
Quero te agradecer, papai, pela oportunidade, meu Deus. E pedir, Senhor Deus, a Ti uma bênção especial. Ó, meu Deus, pela vida desse casal, Senhor Deus. Não sei o seu problema, não sei o que ele está passando, qual o problema está enfrentando, qual fase do casamento ele está vivendo, se o encantamento, se a desilusão ou se a maturidade. Pai, eu necessito, eu preciso, nós precisamos, papai, de que Tu, Senhor, nos ajude, ó Deus, que Tu nos dê a graça, o conhecimento, Pai, para sempre estarmos comprometidos com este projeto, casamento feliz e duradouro. Deus de amor, abençoa as famílias, abençoa os casais, a Tua igreja. Meu Deus, eu te peço tudo e te agradeço em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Deus te abençoe. Até o próximo programa. Deus da família, abençoe o meu lar. Deus da família, vem me